Parabéns. Valeu. Bacana, bacana. Agora falo de Jorge de Carvalho, criador de A Vitrine do Mundo. Senhor governador, sempre frequentei o seu gabinete quando o senhor era deputado. Por isso eu recorro ao senhor nesta oportunidade. Sou filho adotivo criado como escravo em Minas Gerais e no Paraná. Fui morador de rua 5 anos em São Paulo, 3 meses em Brasília e aqui no Rio. Os primeiros 6 meses também vivi na rua. Depois disso, arranjei emprego numa empresa de refrigerante. Dia 1º de agosto passado, eu completei a idade de 65 anos. Hoje tenho uma empresa cinematográfica, Passarela de Arte. Estou produzindo meu próprio filme, cujo título em breve será divulgado. Quero me apresentar à organização da Corrida Internacional São Silvestre 2011. Desejo participar para concorrer, posições e ao mesmo tempo divulgar o filme. Quero dizer ao digníssimo governador e a todas as autoridades constituídas neste nosso Brasil, que em todas as cidades do Brasil por onde eu passei, em busca de sobrevivência, em São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal, Espírito Santo, no estado do Rio de Janeiro, ao todo são 77 mil quilômetros. Se eu for relacionado para a Corrida Internacional de São Silvestre, gostaria de levar o apoio do governo do estado do Rio de Janeiro. Porque o filme por si só é um trabalho. É um trabalho sugestivo, contundente e exemplar a todo o público em geral, principalmente para aqueles que dizem ter seguido o mau caminho devido às más companhias. Eu nunca roubei, eu nunca usei drogas, eu nunca fiz uso de bebida alcoólica, eu nunca fumei e jogo bola até hoje com os meus 65 anos de idade. E jogo muito bem de centroavante. Este ano, ganhei uma medalha em participação em maratona e estou convidado para a meia maratona da Independência. Sem mais para o momento, queira receber as minhas cordiais saudações, com alta estima e considerações fraternais. Atenciosamente, Jorge de Carvalho. Para você que queira fazer contato com a minha pessoa, eu deixo agora os seguintes contatos telefônicos. Eu me sinto muito bem, graças a Deus, nessa tarde aqui, no Parque Real, do bairro de Realengo, onde Deus me deu para as minhas meditações. E, enfim, Deus tem me agraciado muito. Mas aqui é o que aproxima muito do meu tempo da roça, apesar daquele tempo que você sabe que eu fui escravo, fui criado no regime de escravidão, mas eu vivia na roça, eu aproveitava o de melhor, era a paisagem, era aquela paisagem bonita lá de Minas Gerais, aquelas paisagens de montanha. Aqui também no Rio tem muita montanha e tem muita paisagem também, e paisagem tão linda como essa aqui do Parque Real, desse condomínio aqui em Realengo. E por isso eu agradeço a Deus, porque Deus está sempre me trazendo o melhor para que eu também nunca esqueça dele. O filme fala da minha biografia, como já está sabendo, e os livros, eu tenho um livro de filosofia, que fala sobre provérbios, pensamento, tem ilustrações, tem algumas escritas que incentiva, vem orientar, alertar o povo de Deus
que às vezes por falta de um conhecimento melhor, perde de ter uma comunhão mais perfeita com Deus. Então, o que Deus fez para mim, eu quero passar para as pessoas também. E Provérbios, eu tenho os livros de Provérbios, tenho o livro da minha biografia, tem um outro livro também que narra sobre palavras opostas, palavras antônimas e verbos antônimos. E um livro só de testemunho, só que ainda tem o título, o que Deus fez em mim, por mim e através de mim. Consta, porque tem muita coisa, eu quero passar para as pessoas muitos testemunhos que Deus fez na minha vida. Eu vou contar 2, só para vocês terem uma ideia. Eu uma vez saí daqui do Rio, à noite, quinta-feira à noite, para ir a Vitória. Cheguei em Vitória, 7 horas da manhã. Ali eu fui na casa de um amigo que eu só conhecia o amigo, sabia o bairro e a rua onde ele morava. Cheguei em Vitória às 7 horas da manhã, aquele movimento todo, indo e voltando, pessoas indo e voltando do trabalho, mães levando criança e voltando. Cheguei na rodoviária, desci do ônibus, tomei outro ônibus e fui para esse bairro de Maruípe. A primeira pessoa que eu pergunto, vi aquela senhora vindo ao meu encontro assim, eu perguntei: senhora, a senhora sabe aonde fica a rua tal? Ela disse assim para mim: eu moro nessa rua. Para mim ali já era as 2 mãos de Deus me direcionando. Mas só que o próprio Deus não estava satisfeito, porque ainda faltava coisa. Ela perguntou para mim assim: na casa de quem o senhor vai? Eu disse assim: eu vou na casa do João Carlos. E ela me perguntou: João Carlos de Oliveira? Eu falei: sim, João Carlos de Oliveira. Ela disse para mim: João Carlos de Oliveira é meu filho, pode ir lá que ele está em casa, e eu vou ali na feira, daqui a pouco estou voltando. Então, esses são um dos testemunhos que a primeira, imagine bem, eu saio daqui, viajo à noite, chego lá de manhã, quando para procurar um amigo, a primeira pessoa que eu pergunto é a mãe do rapaz. É a ação de Deus ou não é? E isso foi o que aconteceu aqui depois que eu moro no Rio. Mas no tempo que eu vivi na rua em São Paulo, ali tem 2 testemunhos, para não estender. Depois vocês vão conhecer os testemunhos através do livro e outros depoimentos que eu vou dar, mas tem 2 coisas que aconteceram lá em São Paulo. Primeiro, um dia eu estava dormindo num viaduto em construção. Tinha um viaduto, aquele viaduto ali entre Parque Dom Pedro e o bairro da Moca. Tinha aquele viaduto antigo e estava construindo um outro viaduto em cima daquele. Então aquele viaduto estava em construção. Eu saí e fui dormir lá em cima daquele viaduto em construção. Quando foi umas 2 horas da manhã, uma noite de luar, aí apareceu um rapaz, um jovem, aparentando seus 20 anos, e disse para mim, me acordou e disse para mim: olha, não fica dormindo aqui não, que é muito perigoso, você pode rolar lá embaixo e cair. Aí ele me falou palavras de ânimo, mas eu não me lembro muito bem quais as palavras que ele me falou. Mas ele disse para mim assim: desce que eu vou embora. E ele andou em direção ao final do viaduto. E aquilo ali tinha altura de uns 30 metros. Eu estava distante do final do viaduto, cerca de uns 25 a 30 metros também. E ele andou para o final do viaduto, onde não tinha por onde passar. Para que nós saibamos, sem dúvida, que era um anjo me visitando,
nós podemos dizer que isso foi em 1973 para 74. Isso tem em torno de 40 anos. E sabemos que há 40 anos atrás, jamais um jovem na idade de seus 20 anos poderia exercer uma função de guarda, segurança noturno ou vigilante, jamais. Porque naquele tempo, para exercer uma função dessa, precisava ter no mínimo 40 anos de idade. E ele representava assim um jovem dos seus 20 anos, roupa clara, tudo mais, alegre, me falando palavras de animação. E eu ali, sem dúvida, era um anjo me visitando. E nesse tempo, quando eu vivi na rua também, o meu lazer era à noite passear no cemitério. E também aconteceu, numa madrugada eu estava andando ali pelo cemitério da Consolação, apareceu também, da mesma forma, um jovem aparentando seus 20 anos, com roupa clara, modesto, sorridente, mas só que ele sorridente me cumprimentou, boa noite, eu falei boa noite. E ele disse, ele disse com uma advertência, o que é que você está fazendo aqui? Eu falei, estou passeando. E ele disse, passeando? Eu gosto de passear por aqui. Ele disse, você não vai ficar passeando aqui pelo seguinte, aqui, quem está aqui, você está passeando aqui, e quem está aqui não está porque quer. Aqui não é lugar de você passear. Falou palavra de advertência, mas também me alertou, palavras que eu não me lembro. E só para testificar um terceiro acontecimento, eu encontrei uma senhora jovem, ela me cumprimentou, nós ficamos conversando de cerca de uns 30, 40 minutos. Ela me falou do meu passado como se ela me conhecesse. Falou do meu presente, falou do meu futuro e disse realmente do meu futuro, ela disse realmente o que eu passo hoje. Ela disse assim para mim, você vai ter uma velhice muito sossegada, muito tranquila, uma vida larga, você vai ter muita saúde, você vai ter uma vida de uma criança, e tudo isso é que realmente está acontecendo na minha vida. E então, esse é o meu primeiro depoimento que está passando, que eu passo. Nesse livro que eu estou escrevendo, o relato está escrito assim, o nome do livro, Relatos do que Deus fez em mim, por mim e através de mim, e esse depoimento que aconteceu em Vitória, que foi realmente a mão de Deus na minha vida. E eu quero passar essas coisas para as pessoas que às vezes põem Deus a uma infinidade de distância diante de nós, sendo que Ele está em nós. Se nós somos o templo do Espírito Santo, Ele não está tão bilhões de anos-luz distante de nós. Ele está em nós. Nós temos que viver isso aí para que nós possamos obter mais de Deus e estar mais na presença de Deus. Essa é a palavra que eu tenho que passar para os irmãos e aquele que quer conhecer de Deus e não sabe como. Quanto aos meus provérbios e ilustração, um dos meus provérbios diz assim, o verdadeiro amigo é aquele que nos adverte quando erramos, porque há mais sinceridade na advertência do que no elogio. E diz também que o homem violento procura uma marreta para matar um mosquito, mas o pacificador, com essa mesma marreta, pode salvar muitas vidas. E tem um provérbio que fala sobre o homem avarento. O avarento passa fome com um saco de ouro nas costas e até joga fora, se ele tiver que repartir. E uma ilustração fala de uma cambaxirra, aquele passarinho, menor passarinho que tem. Uma cambaxirra, no alto de uma ponte, uma cambaxirra fez o seu ninho
onde morou até há bem pouco tempo. Embaixo dessa ponte dormia um casal de mendigos. E a mulher daquele rapaz não poupava adjetivos e predicados para elogiar seu marido, que por sua vez falava abertamente: eu não lhe deixo por nada. Olha que eu não tenho nada a te oferecer e você não me deixa por nada. E não me pede nada além do que eu posso lhe dar. Numa dessas noites, esse casal não dormiu ali. Lá pelas tantas da madrugada, chega um casal num carrão de luxo, chega brigando, um jogando o outro nas linhas mais baixas do nível moral. Chegaram brigando e saíram brigando. O motivo da briga é que o marido não podia dar um carro novo à sua mulher. Então ali a cambachirra, o passarinhozinho, balançou a cabecinha e diz com sua voz embargada: eita, bicho complicado esse tal de ser humano. Essa é a ilustração. Dei outra ilustração, mas o tempo é pouco, vocês também vão conhecer a minha ilustração através dos tempos, vocês vão conhecer através dos livros. Então, essa é o que eu posso falar para vocês até agora. Quando eu estava naquela situação que muitos achavam difícil, eu dormindo na rua, tudo mais, e sinceramente não me lembro, porque não aconteceu em momento nenhum que eu ficasse revoltado, que eu ficasse assim em murmuração, vendo aquelas pessoas, porque elas eram aparentemente ricas, de carro, enfim, morando eu não tinha no meu coração, não passava assim como muitos, né? Quando passa uma dificuldade, fica desejando mal o outro, ou murmurando, ou xingando. Eu não, eu simplesmente vivia assim numa calmaria. Tanto é que eu posso dizer quantos que hoje eu reconheço que foram anjos que me visitaram. Porque para ficar numa calmaria daquela, passando fome, passando frio, passando até humilhação de pessoas que me pisoteavam com olhar, com gesto, porque a violência, a maior é a violência psicológica, que dói na alma. E eu não senti, às vezes aconteceu umas 2 vezes que eu me lembro, que eu mesmo passando fome, naquela dificuldade, teve uma vez mesmo que eu achei uma carteira. Quando eu fui abrir a carteira, tinha dinheiro na carteira e o endereço. Eu peguei aquela carteira, olhei o endereço e fui procurar andar a pé, que, como você sabe, que a minha marca era andar a pé até bem pouco tempo. Eu procurei aquele endereço até achar aquela casa. Eu mostrei a carteira ao rapaz, ele ficou tão emocionado, e sabendo que, vendo o meu traço, ele sabia que eu era um morador de rua. Mas ele ficou emocionado e pegou aquele dinheiro que estava na carteira e falou: olha, eu não posso dar mais, mas eu sei que isso aqui vai te ajudar. Você quer? Eu falei: não, moço, eu não estou te cobrando nada não, eu vim trazer aqui porque eu achei, e estava te fazendo falta, que eram seus documentos. Falei: não, mas isso aqui eu te dou, é o pouco que eu posso te arrumar. Aquele dinheiro ali deve ter dado para eu comer, comprei aquela comida ali por uns dias e levei
a minha vida normal, mas só que tem um detalhe. Muitas pessoas hoje perguntam: ô irmão Jorge ou seu Jorge, você foi morador de rua? Eu falei não, eu falo sempre não, eu não fui morador de rua. Eu estava passando um período na rua em busca de uma oportunidade, porque ninguém, vocês podem ver como hoje eu quero um exemplo, ninguém me via deitado em lugar nenhum, porque eu não me expunha, eu só ia procurar um lugar exposto assim na claridade, para não ficar escondido, só depois que a cidade, apesar que São Paulo não dorme, mas quando a noite se calava, eu ia procurar um lugar para eu dormir ali, mas até ali pelas 4, 5 horas eu já levantava e já saía em campo procurando sempre um serviço para fazer. Eu sempre procurei serviço para fazer, nunca fiquei acomodado, dormindo na rua, esperando o tempo passar. Eu era um verdadeiro desafiador mesmo, eu desafiava a dificuldade. Eu dava graças a Deus porque no outro dia eu estava de pé para procurar alguma coisa para fazer, qualquer coisa, era quebrar pedra, era arrastar o que fosse, era para fazer alguma coisa para sair de uma situação. Eu também não me mergulhei na incerteza e na falta de esperança. A minha esperança era que num dia ou mais outro dia ia sair para mim um sol do renascer da minha vida. E eu ia sair daquela situação como realmente, graças a Deus, saí. E hoje Deus, porque aquilo ali tudo foi um plano de Deus. E por que eu vivia toda essa situação naquela calmaria, sem tristeza, sem reclamar, sem perder a minha esperança? Porque eu não sabia que eu não servia o Deus vivo como sirvo hoje. Mas naquele tempo, Deus já tinha comigo um cuidado. Por isso é que eu tinha essa força para desafiar e essa esperança que nunca saiu de dentro de mim, que mais cedo ou mais tarde, mais dias, menos dias, eu ia conquistar aquilo que eu desejava. Eu me converti em dezembro de 96. Em dezembro de 96 eu verdadeiramente aceitei. Mas só que eu costumo dizer o seguinte, que eu tive realmente um encontro com Jesus, foi em 2007, quando eu tive assim, sem eu esperar, sem eu saber como, surgiu em mim uma alegria tão grande, uma alegria, um bem-estar, um estado de felicidade de uma tal maneira que aquele rosto que vivia mergulhado na tristeza desapareceu para nunca mais. Eu nunca mais tive, tristeza mesmo, momento triste, nunca mais eu tive. Eu realmente encontrei um estado de felicidade, logicamente, até aborrecimento, coisas. Isso acontece na vida porque a própria Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Mas graças a Deus, eu não estou exagerando, desânimo nunca entrou no meu caderno, não. Quando eu nasci, aqueles presentes que eu não sei se eu recebi presente, não sei, mas a felicidade que alguém deve ter passado para mim uma profecia tão auspiciosa, tão animadora, que passou mesmo para a minha vida, porque eu digo, esse vocabulário desânimo nunca passou pela minha cabeça em momento nenhum. Aborrecimento a gente tem, momentos de pausa, momentos de pensar que alguma coisa, deparei com uma coisa difícil, mas parece que quanto mais a coisa é difícil, mais a vitória. Outra coisa também, vou pular a barreira. Não pula a barreira não, meu irmão. Derrube a barreira, porque se você pular a barreira, se você tiver de voltar, porque a vida é feita de idas e voltas. A ida é vitória,
a volta não quer dizer que é derrota, não, porque a vida é composta de idas e vindas. Você encontrou a barreira, pulou a barreira, quando você voltar, você vai encontrar a barreira de pé de novo. Então, o nosso propósito é derrubar a barreira com garra, com pujança, nada de será que vai dar certo? Será que vai? O que eu imagino, meu irmão, como você já viu no meu vídeo, 5 anos dormindo na rua, não falando da minha mocidade, criado no regime de escravidão. Vocês viram no meu vídeo, criado literalmente no regime de no sistema de escravidão. Depois, quando eu pensei que eu tivesse conquistado a liberdade, fui para São Paulo, fui dormindo 5 anos na rua. Se não fosse Deus, que eu sei que foi Deus tratando cuidadosamente, com carinho, como que a gente fala assim, xodó. Eu costumo dizer que Deus tratou comigo foi com xodó. Por quê? Ele fez eu adquirir experiência, primeiro eu trabalhando com a família que me criou, não como adotivo, mas como escravo. Depois eu fiquei sozinho, sem conhecimento nenhum em São Paulo, dormindo 5 anos na rua. Se eu fosse uma pessoa que não fosse assistido por Deus, escolhido por Deus para viver uma história que Ele escolheu para eu viver, se eu fosse covarde como uma pessoa que vai ser, no roteiro, ele vai ser escolhido para fazer um papel difícil. Ele chega lá e fala para o diretor do roteiro que não aguenta fazer aquilo porque ele não tem força física para aquilo. Ele foi um covarde. O que aconteceu comigo? Deus me escolheu para viver esse papel que Ele queria que uma pessoa vivesse esse papel, mas Ele viu que eu tinha força, não, Ele ia me dar força. Ele me deu força e eu vivi e estou aqui hoje. Agora, como eu estou dizendo, eu quero refrisar que esses 95% que eu estou, tudo que vier daqui para frente na minha vida, através desses trabalhos, que é Ele mesmo que escreveu a minha história, eu estou revertendo a obra missionária. 95% eu não estou fazendo nada demais. Eu estou fazendo exatamente o pouco que eu posso retribuir a Deus, porque é para a salvação de almas. Assim como Ele me salvou, eu também preciso trabalhar para salvar outras almas também. Então é isso que eu quero dizer, que eu me converti foi para ter um reconhecimento que o meu tempo estava marcado para eu me converter em 96. Estou, como eu estou dizendo, nós temos momentos de abatimento, mas acovardar e não ter força para desafiar, quanto mais você tem força para desafiar, mais Deus encoraja você e interessa para você para crescer mais na graça, no conhecimento e na experiência. É isso que eu passo para os irmãos. Agora que eu me lembrei de falar das coisas do tempo dos anjos e outras ocorrências, eu me lembrei agora, foi de um acontecimento que eu acho até cômico. Eu estava embaixo do viaduto Santa Efigênia, ali do lado no mesmo lado do Correio, agência central do Correio, que o viaduto Santa Efigênia, descendo, ao lado dos Correios, é a Avenida Prestes Maia. Quem conhece São Paulo sabe, Avenida Prestes Maia, a agência central do Correio e o viaduto Santa Efigênia. Eu estava ali escrevendo, fazendo poesia, quando chega um carro da polícia, aqueles carrões, ali desceu um sargento e foi me abordar e perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu comecei a conversar com ele, falei que estava escrevendo, que eu falei, eu gosto de escrever, eu faço poesias. Você começou a conversar comigo, eu fui explicando para ele. Aí ele se irritou e falou assim, você está falando muito bonito, eu quero ver você falar bonito lá no delegado. Me pegou, botou dentro do camburão lá e me levou lá para falar com o delegado.
Era uma noite muito fria, chuvosa, aquela garoa paulistana, e estava fazendo muito frio. Aí ele me levou lá para aquela delegacia que tem até hoje ali próxima à estação Sorocabana, mais a estação da Luz. Então, aquela avenida ali eu esqueci até o nome. Então ele me levou, chegou lá para o delegado e falou, ó, esse aqui estava lá no viaduto Santa Efigênia, dizendo que estava escrevendo. Comecei a conversar com ele, começou a querer me enrolar de conversa. Eu vim aqui para conversa com você aí. O delegado sorriu para mim, perguntou, estava escrevendo poesia? Eu falei, estava escrevendo poesia. Ele falou, você escreve poesia? Eu falei, eu escrevo. E se eu mandar você recitar uma poesia sua e você recita? Recita, eu recitei uma poesia para ele. E ele ficou em dúvida assim, e falou assim, você é capaz de fazer uma poesia aí agora? Aqui agora você é capaz de fazer uma poesia para mim? Eu te dou o papel e você escreve a poesia. Eu falei, eu sou capaz de escrever, não vou fazer uma poesia com tanta qualidade como se eu fosse escrevendo uma poesia assim naturalmente, como a que eu estava escrevendo lá. E te atrapalhou, né? O delegado sorriu e falou, não me atrapalhou não, porque... Então, não, faz a poesia aí. Faz uma poesia para minha noiva então aí. Eu quero ver se você é poeta mesmo, se você fizer uma poesia para minha noiva agora. Aí eu perguntei a ele assim, qual o nome da sua noiva? Ele falou, o que é que tem minha noiva com a poesia? Eu falei assim, é que eu... Aí eu aproveito e faço um acróstico para ela, né? Ele regalou o olho e falou assim, você escreve acróstico? Eu falei, escrevo. Ô rapaz, a minha mãe é professora, hein? E ela disse que acróstico, eu nem sei o que é isso, mas ela sempre fala de acróstico, que é muito difícil. Inclusive ela arrisca, ela faz, mas eu não sei muito nem o que é isso, não. Eu falei, eu escrevo. Ele falou, faz um acróstico para minha noiva agora então, já que você sabe fazer. O momento mais cômico, e que eu esqueci no momento, mas isso aí é inesquecível, é que ele vira para o sargento, o mesmo sargento que havia me hostilizado lá no viaduto Santa Efigênia, que falou coisas minhas, o mesmo delegado, mesmo sargento, ele vira para o sargento e fala assim, vai buscar um cafezinho lá dentro para ele, que essa conversa tá boa, isso vai render muito. O sargento foi, buscou o cafezinho, não sei se ele botou veneno no cafezinho, porque certamente ele ficou irado, porque ele me hostilizou muito, me humilhou, me levou para o delegado, aí o delegado vira para ele e pede que ele mesmo traga o cafezinho para mim, ele deve ter ficado muito irado. Certamente, se ele tivesse botado qualquer coisa ali, não tinha acontecido nada, mas eu bebi o cafezinho, tá eu lá no delegado, conversando, passou a ser uma sala VIP, né? Porque me tratando como VIP, me dando cafezinho quente numa noite fria daquela. E uma coisa que me chama a atenção até hoje, que eu devo ter ficado ali uns 30 minutos a 40 minutos, e você vê que isso foi há uns 40 anos atrás, como aquele tempo era mais em paz do que hoje. Porque hoje numa delegacia, em 40 minutos, ocorre umas poucas de umas 5 ou 10 ou mais chamadas de emergência. Eu digo para vocês, fiquei lá esses 40 minutos aproximadamente, não teve uma ocorrência, também foi um cenário que Deus formou ali para mim, para que o nome dele fosse glorificado através de mim. Porque o sargento me hostilizou, ele mesmo teve que servir café para mim. E aquele momento ali foi um momento de paz, porque se tivesse ocorrido, ou se não fosse aquilo ali, antes ou depois, ou como era não era tanto assim violento, mas com certeza aquilo ali Deus armou aquele cenário exatamente para que o nome dele fosse glorificado através de mim, e eu realmente fico feliz e agradeço a Deus por isso. E até depois é que eu
eu terminei a poesia, que era realmente falando a respeito do estado de vida que eu estava vivendo ali. Tanto é que a poesia que eu estava escrevendo tem o título de A Minha Vida Morta. A Minha Vida Morta é uma poesia que diz assim, depois que eu terminei, que eu fui, que eles me dispensaram, e quero dizer o seguinte, que o delegado depois, reconhecendo a minha situação, ele mesmo falou, olha, você vem aqui de vez em quando, que se eu arrumar com os meus conhecidos, algum serviço que você possa, ou de carteira assinada, ou de fazer um serviço para você ir ganhando dinheiro e levantando aos poucos, você pode vir aqui. Só que eu voltei ali mais algumas vezes, mas não voltei muito não, depois eu até não quis voltar mais, porque o ambiente ali era um ambiente muito carregado, armamento, telefonema, comentando, sabe? Enfim, eu vi que ali não voltei, e a minha vida foi ressuscitada de outra forma no decorrer do tempo, que foi em 74, em 75 foi que eu saí de São Paulo. E depois vocês vão conhecer que depois de São Paulo, Brasília, hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro. Mas a poesia que eu estava escrevendo, que o sargento interrompeu e que eu completei depois, é A Minha Vida Morta, que diz mais ou menos assim. De tanto eu ficar aqui tão só, sem ter tempo de amar, eu me perdi como um vulto no espaço, não vi ninguém me olhar. Agora o tempo passou, eu tão jovem, muito cedo envelheci, só tenho agora o meu rosto emagrecido. De tantas coisas que vivi despercebido, só agora eu percebi que a vida me enganou. Os meus sonhos foram sonhos de sonhos. Tudo o que vi foi mentira, não vi. Fui irônico comigo mesmo, pensando ter vivido, mas não vivi. A minha alma inconsciente, a verdade não aprendi. E dormia um longo sono acordado na vida morta que sofri. Essa poesia que depois eu terminei. E aí foi o tempo, no final, já estava no final de 74, e 75 é que eu vim para Brasília. De Brasília fiquei 3 meses e vim para o Rio de Janeiro e hoje estou aqui. O filme, eu estou focado no filme. Eu estou focado no filme porque a equipe para elaborar o filme é uma equipe mais complexa, então tem que haver uma atenção maior. E com relação aos livros, são 4 livros, conforme eu falei, o livro de poesia, que é um livro de filosofia, que contém os provérbios, pensamentos e ilustrações, e tem o livro da minha biografia, tem um livro só de relatos do que Deus fez em mim, para mim e através de mim. É um livro só de testemunhas, testemunho do que Deus fez na minha vida, de algumas coisas que eu já falei, sobre os anjos e tudo mais. E o outro livro é de confronto de palavras e verbos, palavras antônimas, verbos antônimos. São palavras antônimas simplesmente por ser antônimas, e as palavras daquelas que antônimas inimigas, aquelas palavras adversativas, como derrota, vitória, mentira, essas palavras assim. E então, outra coisa que é fundamentalmente importante eu frisar, que os livros, o filme, tudo que eu arrecadar do que vier do livro e do filme, eu já propus no meu coração de reverter a obra missionária 95%. 95% do que eu arrecadar, tanto faz no que vier do filme, dos livros, ou que seja eu convidado para fazer palestra, tudo mais, tudo que eu fizer é voltado para a obra missionária 95%. É o mínimo que eu posso fazer do que Deus fez na minha vida. Porque uma coisa eu quero dizer para os irmãos: não vamos, o que eu vivi, a experiência, eu passo para os irmãos também. Não vamos, apenas as pessoas que nós precisamos nos imitar,
é Jesus. Sejamos imitador de Jesus. Agora, com relação à história, à vida, não vamos querer ser igual Daniel, não vamos querer ser igual a Davi, outros mais. Vamos aceitar a história que Deus vai escrever para nós. Porque Deus escolhe para nós para fazer uma história através de nós. Então nós temos que imitar Jesus, é o mais importante. Nós imitar Jesus. Eu quero passar para os irmãos, como se sabe que o meu projeto, o projeto do filme, o projeto da elaboração dos livros, está em fase de execução do projeto. Como se sabe que o projeto para elaborar, para um trabalho de uma filmagem, para botar um filme na praça, é muito dispendioso, é muito difícil e captação de recursos. Nós não podemos também citar a crise, porque nós trabalhamos, é verdade que nós estamos no mundo, mas nós temos que estar avisado também que nosso trabalho é um trabalho missionário e no céu não tem crise. Nós precisamos ir com fé que Deus vai nos conduzir caminho para conseguir essas captações de recursos. Mas, como se sabe que é difícil, e eu quero pedir aos irmãos que aquele que quiser se colocar no coração de me ajudar a cooperar com a elaboração do filme, dos livros, se quiser me ajudar com qualquer quantia, eu recebo e agradeço, peço a Deus que vai retribuir o irmão com alegria, com gozo e, enfim, vai ser bem recebido. Ele que quiser colaborar, ajudar, depois, mais tarde, vai conhecer a minha história melhor através do livro, através do filme, vai conhecer o meu trabalho, vão conhecer, e o mais, como o trabalho é para a obra de Deus, com certeza, não tenhamos dúvida, que Deus vai retribuir em dobro, muito mais. Assim, eu quero que Deus recompensa cada um que me ajudar com essa paz que Deus me deu, com essa alegria, com essa disponibilidade. E outra coisa também que eu quero passar para os irmãos. Irmãos, não tenha medo. Esse mundo que nós estamos passando aí é o que eu quero passar para os irmãos, para não sei se finalizar, mas as últimas palavras que eu quero deixar para o irmão. Esquece, irmão, tenha medo, não vai tentar o Senhor teu Deus. Não vai andar assim também. Tenha prudência, tenha vigilância, mas ponha Deus verdadeiramente em nossos corações. Esquece o medo. Vive para servir a Deus. Vive para servir a obra de Deus, trabalhando. Nós precisamos trabalhar sim, mas trabalhar na obra de Deus. Entrega teu coração, como diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Versículo 4 do Salmo 37 também. Deleita-te no Senhor, que ele fará o desejo do teu coração. Porque o desejo seu, se for um desejo que venha alegrar o Senhor, ele vai te dar força. Ele só não nos dá força para fazer aquilo que vai nos trazer prejuízo, que ele não quer também. Mas ele nos escolheu para viver trabalhando na obra dele, porque Jesus nos chamou para crescer na graça, no conhecimento e, fundamentalmente, dar fruto. E nós precisamos dar fruto e nós vamos sim ser felizes. Nós já estamos felizes, mas dando fruto, Deus nos retribuirá muito mais.